Aleluia. Querido, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Oh, Jesus, como Tu és maravilhoso. A minha alma deseja a Tua presença, Senhor Jesus. A minha alma deseja ver Tua face, contemplar a Tua formosura, Senhor. Oh, bendito é o que vem em nome do Senhor. Maranata. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Oh, Espírito de Deus, aquece os nossos corações, faz ferver os nossos corações. Aumenta o fogo do Teu povo, Senhor. Não deixe que esse fogo se apague, não deixe que o amor se esfrie, não permita. Não permita, Senhor. Deus, eu oro por aqueles que estão aqui, pela minha família, por cada família representada aqui, Senhor. Deus, que haja um fogo queimando continuamente no coração dos meus irmãos. Um desejo profundo de Te adorar, de Te ver, de Te conhecer, de conhecer a Tua palavra. Ó, Espírito de Deus, queima nos corações o desejo da revelação do Cristo. Fome e sede de Ti, fome e sede. Oh, Espírito de Deus, coloca-nos neste lugar, Senhor. Deus, nós somos tão intensos para tantas coisas nesse mundo. Somos tão profundos em tantos desejos, tantas coisas que almejamos. Deus, que tudo isso seja pequeno diante da fome, da sede da Tua presença. Da fome, da sede de Te conhecer, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, acende essa chama dos nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia. Eu tô que nem aquele para-brisa de carro no frio, que por dentro está quente, aí fica embaçando. Não liga não, tá, gente? Já que tem um fogo queimando aqui forte. Se deixar, eu vou ficar adorando, orando. Vamos lá para Isaías 11? Amém? Aleluia. Isaías 11. Versículo 2. Diz assim, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, aqui Isaías está profetizando. Está profetizando sobre Jesus. No versículo 1, veja aí, ele diz: no tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará. Ele está falando de um renovo, está falando de um rebento, de um nascimento, de algo novo. E aqui eles estão num tempo de cativeiro. E Deus usa Isaías para começar a profetizar algo que ia acontecer, né? Algo que ia suceder lá para frente, né? E ele profetizando sobre Jesus, ele começa a falar no versículo 2, que nós lemos aqui, ele começa a falar sobre qual é o Espírito que repousará sobre Cristo. E repousará sobre ele, versículo 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são vários tipos de Espírito, né? O Espírito Santo ele se manifesta de várias formas, né? E eu queria de forma assim, por enquanto ainda um pouco superficial, não gosto nem de usar essa palavra, porque qualquer coisa que a gente lê da Bíblia não vai ser superficial, né? Mas não vou me aprofundar tanto assim, teologicamente, mas eu quero já começar a desenvolver e junto com vocês, conhecer um pouquinho das características desses espíritos, né? O primeiro espírito que ele cita aqui é o Espírito do Senhor, unção e presença. Tá? Ele fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O sentido aqui é de unção e presença. Tá? Irmãos, eu quero falar algo sobre unção com você. Quem é que já ouviu assim, nossa, aquele irmão é ungido demais? Quem já ouviu? Diz amém.
Pois é. E aí quando você fala assim, nossa, aquele irmão é ungido, cheio da unção, o que você imagina? Que o irmão, automaticamente você imagina que o irmão está cheio do poder de Deus. Sim ou não? Amém? Aleluia? Amém. Porém, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Unção significa capacitação, viabilidade. A unção, ela viabiliza algo acontecer. Então, eu sempre uso o exemplo do motor de carro. Vamos pegar o motor de um carro. Quem aqui já rodou com o motor sem trocar óleo? Quem? Então, eu já fiz isso. Sem o óleo, o motor ele quebra. Agora, a força do motor está onde? No motor ou no óleo? No motor. Quantos cavalos tem esse motor aqui? Quantos cavalos de potência? Não é? A potência daquele motor. Tem carrinho que é motor 1.0, a potência é baixinha. Tem carro que é 2.0, tem outros que é 4.1, e assim vai. A potência daquele motor é maior, não do óleo. O óleo é o óleo. Né? Só que sem óleo, a gente não viabiliza o funcionamento do motor. E assim, a potência do motor, ela não serve para nada. Então, quando a palavra fala sobre unção, irmãos, aí que eu queria chegar. Ela está falando de poder? Sim ou não? Amados, não há como nós dizermos que unção e poder é a mesma coisa. Porque a unção é óleo, a unção, o símbolo da unção é o óleo, é a capacitação. Ou seja, o rei Davi, quando ele foi ungido, amém? Ele foi capacitado para ser rei. Mas o poder de Deus já estava nele. Ele já tinha matado o urso, o leão. Ele já estava com o poder de Deus atuando através da vida dele. Já existia uma unção na vida dele. Agora, para ser rei, ele precisou de uma unção, de um reconhecimento, então, e de um derramamento, de uma capacitação, para que o poder de Deus fluísse através dele. Pensa comigo, Satanás, ele era o guardião da glória de Deus. Ele tinha uma capacitação de receber a glória de Deus nele e distribuir para a humanidade, para a existência, para todo o cosmos. Ou seja, ele decodificava essa glória, porque se o nosso Deus poderoso liberar toda a glória dele, o que acontece? Tudo entra em caos, tudo entra em colapso. Então, quando ele ainda era um anjo de luz, ele tinha essa função de fazer essa filtragem do poder. Então, sobre aquele anjo de luz que se tornou Satanás, havia uma unção? Sim, para que o poder de Deus se manifestasse. Amém? Então, o Espírito do Senhor é um espírito de unção e de presença. Ou seja, a unção viabiliza a manifestação da presença. Onde há a presença do Senhor, há a manifestação do poder, da glória, da autoridade, de tudo que Ele é. Amém? Então, representa a própria presença ativa. O Espírito do Senhor é a representação da ação de Deus, que capacita alguém para uma missão específica. Há uma unção sobre todos nós. Todos nós temos uma capacitação e temos uma função específica. Nós existimos na terra para cumprir uma missão. E sobre nós há uma unção, uma capacitação. Amém? Eu creio nisso. Então, na Bíblia, quando o Espírito do Senhor vem sobre alguém, a pessoa recebe autoridade e legitimidade e poder divinos. O poder vai e passa por ela. Então, ela recebe o Espírito do Senhor e recebe autoridade para poder liberar isso. Autoridade ou capacitação. Ela é capaz de fazer isso pelo poder do Senhor. Veja Lucas 4:18. Dá uma olhadinha aí. Lucas 4:18. Olha o que Cristo diz. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr liberdade os oprimidos. Irmãos, você acha que nós temos poder suficiente em nós para essas coisas acontecerem? Imagina aí, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. Você acha que nós temos capacitação por nós mesmos disso? Não. Nós precisamos do quê? Mais uma vez, todo mundo? Aleluia. É de unção que nós precisamos, para que essas coisas aconteçam. É do Espírito do Senhor sobre nós. Então, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está aqui declarando Isaías 11:2. Jesus, em Lucas 4:18, está declarando Isaías 11:2. Está falando, é sobre mim, eu estou ungido, eu estou preparado, sou eu. É de mim que Isaías estava falando. Imagina a oportunidade que aqueles homens tiveram, gente. Meu Deus, ainda crucificaram ele. Misericórdia. Depois nós lemos aqui sobre o espírito de sabedoria. Amém? Sabedoria, irmãos, é o principal nome do Espírito Santo. Tá? Nunca se esqueça disso. A principal identificação do Espírito de Deus é a sabedoria. Amém? Amém. No contexto bíblico, sabedoria não é simplesmente um intelecto ou um acúmulo de informação, mas é a habilidade prática de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, a sabedoria aqui é a capacidade prática de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, sabedoria não é tipo ter bastante informação, conhecer bastante coisa. Não envolve o seu ou o meu intelecto. Não precisa. Lembra quando os discípulos pregaram e um monte de gente se converteu e as pessoas falavam assim, mas eles são incultos, eles não sabem nada e estão falando de forma tão poderosa, com autoridade tão grande. Por quê? Até os amigos de Daniel, e Daniel também, quando eles não comeram dos manjares do rei, a palavra fala que sobre eles veio cultura. Não sei se você já prestou atenção naquela passagem de Daniel. Fala sobre cultura, irmãos. Olha só, que maravilha. Ou seja, a cultura no sentido deles precisavam saber de algo, culturalmente falando, para que Deus os usasse. Então não importa o que você tem ou deixa de ter. Aquilo que Deus precisar encher você e colocar em você para você ser aquilo que Ele quer que você seja, Ele vai pôr. Não importa. Não tem como não acontecer. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te criou, é porque Ele tem um propósito e Ele vai te capacitar para esse propósito. Creia nisso, em nome de Jesus. Então não fala sobre acúmulo de informação, fala sobre habilidade prática de viver de acordo com a vontade de Deus. Olha só isso aqui, sobre enxergar as situações pela perspectiva do alto. E aí, irmãos, como é que é? Pensa no seu dia a dia. Pensa no momento que você acorda, no momento que você toma o seu café, você sai para o seu trabalho. Normalmente, de manhã, todo mundo trabalha, alguns outro horário. Mas, enfim, o seu dia a dia. Quando o espírito de sabedoria está sobre você, você começa a olhar todas as situações de tudo que você faz, com quem você se relaciona, a sua função no seu trabalho, pela perspectiva do alto. E você toma decisões perfeitamente justas aos olhos do alto. Isso é a manifestação do espírito de sabedoria. Diga, sabedoria. Então, quando o espírito de sabedoria está sobre você, você passa a tomar decisões baseado no que o alto libera para você. Aleluia? Vamos ver a referência bíblica sobre isso, Provérbios 9. Provérbios 9, versículo 10.
O texto de Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então vamos lá. Então o versículo 10 de Provérbios 9 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer sabedoria sobre você? Temor. O que é temor? É ter medo? Não. Temor é ter respeito, consideração, profunda consideração com a presença do Senhor em todo o tempo. Ou seja, tudo que você pensar, o Senhor sabe, você tem essa consciência. Espera aí, eu estou pensando em algo que não é do agrado do Senhor. Pai, me perdoa. Tudo que você fizer é na presença do Senhor. Ou seja, se você fez algo que não agrada ao Senhor, que está fora da palavra, você já considera a presença do Senhor. Isso é um temor, um respeito, uma consideração constante da presença dEle. E é isso que eu quero ensinar para você. Sabe? Eu quero ensinar para você algo que a igreja não sabe mais e os pastores não ensinam mais. Que é o quê? É integralidade da vida cristã. É em todo tempo. É em todo lugar. É em todos os assuntos. É morte do seu eu. É morte da sua própria vontade. É carregar a sua cruz e viver em favor da palavra de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Sinceramente, irmãos, eu não sei muito bem. Quem eu conheço aqui há muito tempo é Leandro e Priscila. Há muito tempo. Tive o prazer de fazer o casamento deles. Quantos anos de casamento já? 14 já, 14 anos atrás. Eu conheço um pouco, conheço a família, conheço o coração deles. Mas a maioria dos irmãos aqui, não. E o que o Senhor sabe de você é o que importa. O que Ele conhece de você é o que importa. Agora, quando você não considera a presença do Senhor e a integralidade da sua vida cristã em tudo que você faz, em tudo, alguma coisa está errada. Ou você está vivendo uma fase difícil, ou se você não considera em nenhum tempo, é importante que você reveja a sua relação com Deus. Me perdoa se eu estou sendo um pouco firme, mas às vezes se a gente não considera a presença do Senhor e a vontade de Deus em tudo que a gente faz, nós precisamos rever a nossa conversão. Eu digo isso porque eu revi a minha. Eu fui batizado em 85 para tocar. Só que em 92 eu tive a conclusão de que eu não era convertido. Então eu falo abertamente isso para vocês porque foi uma experiência minha. É possível. Sabe? Eu não dependia do Senhor para tudo. Eu não era dependente dEle. Eu não vivia 24 horas por dia para a glória dEle. O novo nascido vive 24 horas por dia para a glória do Senhor. O novo nascido vive constantemente representando o Rei. E sobre ele, sobre o novo nascido, está o espírito de sabedoria. É um espírito que te capacita a viver. Olha como que ele diz assim, ó, a habilidade prática de viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é ter temor do Senhor. É essa constância, esse foco constante, sabe, esse cuidado constante. Sabe? Valorizar as coisas do reino em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é isso. É valorizar, dar valor às coisas do reino. Mas, o que é o normal, queridos? Olhe para você, olhe ao seu redor, na sua vida de fé. Olhe ao seu redor. Vai. As pessoas vivem fases. Em alguns lugares elas são elas. Outros lugares elas são de Deus. Sabe, aqui eu faço o que eu tenho vontade, o que eu acho que tem que fazer. Eu não oro, não busco a Deus. Não tem problema. Aqui não, aqui eu oro, tal. A ponto de eu conhecer gente que até fazia a obra de Deus, eu fui um deles, que também, até fazendo a obra de Deus, não orava, não buscava nada. Está se enganando, né? É um engano isso. Agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor te traz a unção do Espírito de sabedoria.
O temor do Senhor, quando você fala assim, não, peraí, agora eu preciso viver para Ele. Eu vivo para Ele. O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? Você está entendendo? Como é que o Senhor quer que eu faça isso aqui? Como é que eu faço aqui? Será que isso aqui que eu estou fazendo está na vontade de Deus? Ore, pergunta, Deus, estou ou não estou? Ele vai falar com você. E se estiver tudo bem, se estiver de acordo com a palavra, é importante que você conheça a palavra, sabe? A melhor forma de Deus falar com você é na palavra. Então, tudo que você fizer e tiver dúvida, vá na palavra e busque. Será que é assim mesmo? Então, o temor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Por que nós não somos prudentes? Por que nós não temos essa conexão 24 horas por dia? Porque falta o conhecimento do santo. Falta a revelação, o conhecimento do santo. Aí a gente perde a prudência, a gente fica parcial e não integral na vida cristã. Entende? Então a vida cristã é o seguinte, querido. Primeiro, você com Deus. Você com Deus. Você, claro, objetivo, aberto, peito rasgado diante do Senhor. Sabe, você vem diante dele e fala tudo que você sente, mostra quem você é, tudo que você pensa diante do Senhor. E prioriza a vontade dele, conhecer a ele. Depois vem para a sua família. Amém? Se você tem esposa e filhos, a sua prioridade é a sua esposa. Se você tem marido e filhos, a sua prioridade é seu marido. Em primeiro lugar, para os maridos, a pessoa mais importante da terra. Você pode ter 500 filhos. Os 500 juntos não dá a importância da sua esposa. E vou falar para as mães é mais difícil. Você pode ter 500 filhos maravilhosos. Eles todos juntos não é mais importante que o seu marido. Os nossos filhos vão embora. Maridos, a sua prioridade é a sua esposa. Não é parente, não é filho, não é para trabalho, não é ministério. A sua prioridade na sua vida é a sua esposa. Ela é a primeira. Ela é a flor do seu jardim. Ela tem que estar linda. Tem que estar em pé, linda, maravilhosa. Cuide da flor do seu jardim. Mais ninguém é tão importante quanto a sua esposa. Mais ninguém é tão importante quanto o seu marido. Isso é bíblico. Isso é a vontade do Eterno. E seus filhos são a segunda coisa mais importante. Então, o espírito de sabedoria, o temor do Senhor, a prudência, o Espírito do Santo sobre nós que traz prudência, essa prudência ela se revela dessa forma. Primeiro, você e Deus. A sua busca, o que você vive com Deus, é mais importante do que você vive com a sua esposa ou com o seu marido. Na sua família, sua esposa e seu marido, mais importante que seus filhos. Depois da sua esposa e seu marido, são seus filhos. Experimenta valorizar as coisas dessa forma, se posicionar dessa forma para você ver. O espírito de sabedoria se revela, o temor do Senhor e a prudência se revela aí. É isso que o Senhor quer para a sua vida. É isso que o Senhor quer. E não vai acontecer de uma hora para outra, tá, querido? Tem que ter constância, tem que ter prudência. Para que você viva isso. Constância. Não pode ter, hoje eu estou afim, hoje eu não estou. Né? Por exemplo, o Marquinhos e Rógila correm 300 quilômetros. Corrida que eles fazem lá. 300 quilômetros, subida para o céu, assim, ó, no meio do mato. Não, vamos falar direito, né? A última prova que você fez longa, Marquinhos, qual foi? 80 quilômetros correndo. Eu não corro 8 metros, Leandro. 80 quilômetros, cara. Na montanha. Rógila foi 21 e está treinando agora para 40. 40, 42. 42, né, maratona. Aí é tipo assim, eu me alimento de qualquer jeito, treino quando eu quero, e aí me inscrevo lá e vou. É? Prudência. Treina todo dia, praticamente. Sim ou não? Um dia ou outro o corpo tem que descansar. Todo dia. Prudência. Prudente. É o que o Senhor espera de você. Quem é prudente valoriza. Eles dão valor para o que eles fazem. Imagina você assim na busca da palavra, na leitura da palavra. Imagina você com essa prudência diária. Você vai ter revelações de Deus que você nunca viu.
Sabe, o lugar onde você estiver vai queimar, vai ferver da presença de Deus. Sabe? Nós precisamos reacender essa chama, queridos. Nós precisamos. Para a gente chegar, quando a gente estiver junto, queimar. Vai, chama, fogaréu. Sabe? Eu não sei se vocês já experimentaram uma reunião, um culto, onde você perde totalmente o controle. E eu não estou falando controle no sentido emocional, não, sabe? Chorei pra caramba, nossa, chorei muito, tal. Legal, tudo bem. Não, eu estou falando de um culto, de uma reunião em que você perde o controle no sentido assim, ó, Deus, para, porque eu vou morrer. Eu não aguento mais a tua presença. Quem já viveu isso, não se contenta com qualquer coisa. Quem já experimentou isso, da presença de Deus encher um carro, tanto a ponto de você ter que parar o carro, que você não consegue enxergar a rodovia. E você olhar para o céu e falar, Deus, eu não aguento, mas Deus, eu preciso ir embora para casa, o Senhor não está deixando. Tamanha presença, a pressão da glória de Deus dentro do carro. Sabe, de você começar um culto 7 horas da noite, quando de repente você vai, olha no relógio, é 15 para as 3 da manhã, e tem gente levantando de cadeira de roda. Não dá para você experimentar isso e se contentar com menos. Só que sem prudência, sem busca, sem sede. Eu tenho sede, eu quero mais. Não acontece. Prudência, buscar. Qual foi a última vez que você passou 10 minutos com a cara no pó, falando, Deus, tem misericórdia da minha vida. O Senhor é tudo para mim, eu preciso do Senhor. Guia minha vida, Senhor, guia minha vida. Me ajuda a ser integral. Me ajuda a viver a tua palavra, Senhor, eu preciso. Deus, eu quero mais de ti, eu tenho fome, tenho sede de ti. Qual foi a última vez que você fez isso? Deus vai começar a se manifestar, querido. Você busca, quanto mais você busca, buscar-me-eis e me achareis. Você vai começar a viver coisas e ver coisas, sentir coisas que você nunca sentiu. A ponto de você começar a ver, puxa, por que eu briguei tanto por tal coisa? Por que eu valorizei tanto tal coisa? Que hoje não tem valor algum. Por isso que Paulo falou, eu considero tudo esterco para conquistar a Cristo. Ele que experimentou. Ele entendeu. E o Senhor quer revelar isso para você e para mim. Não é parcial, irmãos. É integral. E profundo. Nós temos aqui ainda espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Mas eu vou parar por aqui. Porque eu senti um desejo muito grande de orar. De buscar, sabe? E eu quero ajudar vocês. Eu quero orientar vocês a fazer isso. Então, quem puder, coloque seu rosto no pó.